La base de mi conferencia es la vivencia con los sobrevivientes de poliomielite en São Paulo, há mais ou menos 15 anos. Neste setor de investigação de doenças neuromusculares, nós atendemos pacientes com sequelas de poliomielite e síndrome pós-polio e outras doenças de neuromuscular, pero os pacientes de polio de todo o território nacional. Também, como base de minha fala, está os documentos da Marchdaim, o Guideline Europeu de Neurologia e pesquisas mais antigas e pesquisas recentes, entre elas a conferência de 2014 em St. Louis, a de 2014 em Amsterdã, a de 2016 na Austrália, em Sydney. Ok. E ahorita mesmo na conferência de neurologia em Paris, onde foi abordado o tema pós-polio. Muito bem. O que se tem em los pacientes de polio é uma sequela primária, e esta sequela primária é a fraqueza muscular e as atrofias musculares. Fraquezas musculares muito bem específicas, mas predominantemente em los distales dos membros, que trazem uma paralisia flácida e que permanece por algumas semanas ou dias ou semanas e logo após inicia e empeça uma neuroplasticidade que permite uma recuperação funcional. Secundariamente a esta sequela, temos as contraturas, as deformidades. Contraturas muito específicas das grandes articulações e deformidades de articulação de quadril, joelho e tornozelo. E são estas complicações secundárias que dificultam a funcionalidade das pessoas com história de poliomielite. Ainda de sequela secundária, nós temos as alterações da coluna, e aí algumas escolioses, encurtamento de membros, alguns com maiores e menores intensidade. Dentro desta questão voltando aqui, dentro da questão da escoliose, alguns estudos que foram feitos, 25% das pessoas com história de polio desenvolveram a escoliose. E em outros estudos que mostram que em um acompanhamento de pessoas com escoliose, 31% eram devido à fraqueza muscular da polio em estudo e em outro 19%. Na questão do encurtamento de membros, se verificou que 97% das pessoas com história de polio têm discrepância de membro, um membro maior que o outro. Ainda nas sequelas secundárias, se tem a questão respiratória em torno de 10% dos pacientes que muitos foram a óbito pela essa insuficiência respiratória e que não tiveram o suporte ventilatório adequado durante a poliomielite aguda. Pensando na reabilitação, nós temos as crianças com polio tiveram que ficar isoladas dentro de uma unidade hospitalar. E para aquela criança que estava no isolamento, ela não entendia de que aquele isolamento era para o seu benefício. O que ela entendia era que eu estou separado de minha madre, meus padres, de todas as pessoas, né?
sofrimento emocional. Ainda no processo de reabilitação, muitos processos dolorosos de reabilitação que foram experimentados pelas pessoas que tiveram pólio, né? Dentre elas, as osteotomias para alteração do comprimento do membro, as artrodeses de joelho, de tornozelo para reposicionamento dessas partes do corpo. Algumas experiências assim dolorosas, como este encontro que foi do Rotary Club nos Estados Unidos, este senhor Steven. Ele é o que está ali naquela foto do lado, quando ele era pequeno, e ele dizia assim: eu tinha 4 parafusos na cabeça, 2 parafusos em cada perna, eu tinha dor de cabeças horríveis, e que muitos de vocês não suportariam, e de vez em quando eles vinham lá para graduar essa atração. Mesmo sendo experiências dolorosas, mas foi estas intervenções, principalmente na ortopedia e da fisioterapia, que permitiram que muitas crianças com sequelas muito severas da poliomielite tivessem a oportunidade de ter a experiência de ficar em pé de novo, ortostatismo, conseguir andar outra vez. Eu tirei uma parte de um documento da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, e o texto diz o seguinte: a paralisia resultante da infecção que acometia o corno anterior da medula, gerando quadros flácidos, assimétricos, arreflexos e atróficos, definiu o paradigma da reabilitação naquela época lá do passado. E 40 anos depois, nós nos deparamos com angústia, o reconhecimento de novos fatos que desmentem que a poliomielite anterior aguda, como uma infecção capaz de produzir um quadro crônico, definitivo e com sequelas irreversíveis e mensuráveis. Então, este paradigma de reabilitação que prevalecia era fazer com que o processo de reabilitação motora, respiratória daquela criança fosse um processo intenso, quanto mais melhor, quanto mais recuperação. E agora, com o conhecimento que se tem, este raciocínio clínico não estava correto. Porque, na verdade, se descobre que não é uma sequela de poliomielite, mas as pessoas que tiveram a poliomielite estavam experimentando, vivenciando um período de estabilidade neuromuscular, e que de repente essa estabilidade é quebrada e aparece então uma nova situação clínica denominada síndrome pós-polio. Muito bem, hoje os problemas são os mesmos: pé caído, pé em equino, escolioses, atrofia de musculatura das mãos, alteração de musculatura do tronco, e mesmo algumas questões de procedimentos da época que com o passar do tempo não deram tão certo, como por exemplo a artrodese do tornozelo, e agora o arco do pé cai, né? Então os problemas são mesmos. O problema agora, a questão mudou-se o raciocínio, mudou-se a compreensão por conhecer melhor a fisiopatologia da poliomielite e síndrome pós-polio. Então, o que nós temos uma doença que tem uma fase aguda e uma fase crônica. Na fase aguda, a poliomielite anterior aguda. Lá naquela fase aguda, um enterovírus que migrou para algumas dessas pessoas para o sistema nervoso central, principalmente no tronco cerebral e medula espinhal, causando danos a esses neurônios motores. E causando uma paralisia apenas para 1% dessa população.
Isso aqui é muito importante porque eu estive numa reunião lá em St. Louis e uma das palestras foi, nós verificamos que as pessoas que eram atendidas no hospital de reabilitação, quando se fazia a eletroneuromiografia e se comparava com a história da poliomielite trazida na consulta inicial de avaliação, se verificou que 41% das pessoas que diziam eu não tive nada nessa perna, eu não tive nada neste braço, o exame da eletroneuromiografia era positivo para a lesão do corno anterior da medula. Então, se diz que se eu não tenho um dano nesse corno anterior da medula que envolva mais de 50% da população neuronal, não se tem clínica no músculo periférico, na musculatura. Eu tenho um dano subclínico no corno anterior da medula, mas não tenho a clínica no músculo. Então, o músculo que aparentemente parece ser rígido, sem nenhum envolvimento, não tem atrofia, mas pode ter a lesão do corno anterior da medula. E esse estudo, feito lá no Hospital de Reabilitação de Washington, eles fizeram um desdobramento desse estudo. E qual foi esse desdobramento? Pediram, então, para os reabilitadores fazerem um teste de força muscular nesses pacientes, sem conhecerem o resultado da eletroneuromiografia. E o que se verificou? Que o teste de força muscular deu positivo em relação ao resultado da eletroneuromiografia, que se chegou à conclusão de que se você está num serviço onde não tem eletroneuromiografia, mas o teste de força muscular em um membro que aparentemente não está afetado, mas que a força está abaixo de 4 ou de 4 para baixo, você tem a possibilidade de ter uma lesão do corno anterior subclínica e que esse músculo força 4, que não tem história pelo paciente que foi afetado na polio, ele pode ser um músculo que está candidato a ter uma nova fraqueza e uma nova atrofia nessa fase da pós-polio. E aí, isso traz para a gente já um ponto para se fazer raciocínio clínico na reabilitação. Então, quando eu faço o exame de força muscular, mesmo que esse paciente não traga a história daquele membro com envolvimento, mas se no teste de força muscular der força 4, mesmo que ele não tiver um exame de eletroneuromiografia, eu já posso inferir que eu tenho uma doença subclínica e que esse paciente precisa de mais cuidado no processo de reabilitação. Na fase crônica, nós temos então a neuroplasticidade que acontece na maioria das crianças que tiveram a poliomielite abaixo de 2 anos de idade, uma reinervação porque células neuronais morreram e agora aquelas células sobreviventes, e essas células sobreviventes, de acordo com Dalakas, que é um pesquisador que vocês devem conhecer, ele diz, nós temos uma população de 5 tipos de neurônios motores diferentes. Quais são eles? Aquele neurônio motor que não foi afetado pelo vírus da polio, mas está próximo da área afetada. Esse neurônio ele vai fazer unidade motora gigante e ele vai ser sobrecarregado por essa demanda metabólica dessa musculatura que ele reinervou. Mas eu tenho os outros 4 tipos de neurônios, foram neurônios afetados, que não morreram pela infecção da polio, eles conseguiram sobreviver com status diferentes de funcionalidade e de morfologia, e esses neurônios também fizeram unidades motoras gigantes, mas têm reserva metabólica limitada, e esses neurônios, quanto mais comprometido, mais ele está marcado para ter disfunção mais temprano, mais cedo na história da polio. Então, um outro raciocínio para a reabilitação eu tenho um paciente que tem formação de muitas unidades motoras, ou seja, a criança saiu de um quadro de paralisia para um quadro de paresia. Só que, para ele sair da paralisia para vir para um quadro de paresia, ou seja, não tem força muscular, para alguma força muscular, foi graças à formação de unidades motoras gigantes. E aqui vem um outro raciocínio. Quer dizer, se uma criança teve quadriplegia e nesse processo de recuperação ele ficou apenas com uma monoparesia, significa que muito mais unidades motoras foram formadas. Então, para o raciocínio clínico da reabilitação, é muito importante fazer esta
esta amarração. Se eu tenho um quadro de plegia muito severo e uma grande recuperação, isso significa que este indivíduo tem muitas unidades motoras gigantes e que ele precisa de muito mais cuidado no processo de reabilitação agora nessa fase tardia da doença. E aqui nós temos então, nessa fase crônica, nós temos o que tem sido colocado, classificado na literatura como efeitos tardios da polio, que são, na verdade, efeitos secundários a todo esse dano e a esse overuse que tem sido feito durante a vida das pessoas que tiveram polio. Então, uma fraqueza residual, embora tenha reinervação, mas não é uma reinervação que traga totalmente a força para as pessoas. É um desequilíbrio muscular, e aí vem a história das escolioses, a disfunção neuromuscular crônica, a sobrecarga das articulações e aí o desgaste da cartilagem muito mais cedo do que se esperava, e ainda o envolvimento de tecidos moles, de desgaste de tecidos moles, como os tendões, e etc., as cápsulas articulares, etc. E no final dessa história crônica, nós temos então a instalação da síndrome pós-pólio, que é uma condição neurológica de uma nova fraqueza muscular que pode estar acompanhado ou não de fadiga muscular. E aqui é um ponto também que nós temos avaliado, porque no diagnóstico da Marsh-Daime se diz fraqueza muscular e ou fadiga muscular. E no diagnóstico da Academia Europeia de Neurologia diz fraqueza muscular com ou sem fadiga. E aqui, para nós, no serviço lá da Escola Paulista de Medicina, o que a gente faz é fraqueza muscular com ou sem fadiga, porque só fadiga pode não classificar como polio, a não ser que você tenha um serviço que tenha um serviço de eletroneuromiografia que vá fazer o acompanhamento desses pacientes, principalmente o padrão da eletroneuromiografia de fibra única, para verificar esse padrão de disfunção da placa motora antes da instalação da fraqueza. Nos serviços que não tem, é muito mais seguro você colocar como condição sine qua non instalação da nova fraqueza, estando ou não acompanhado de fadiga ou dor muscular, etc. e tal. E a outra questão é que essa fraqueza ela permanece por mais de um ano para poder se confirmar o diagnóstico. E aí, depois, com as outras questões clínicas, que é a nova atrofia muscular, né, a dor muscular e a fadigabilidade. E aí, outras questões que tem trazido os pacientes têm trazido, que é a intolerância ao frio, os distúrbios do sono, as complicações de memória, né? Que diz assim, olha, eu estou conversando e eu sei, mas de repente a palavra some, eu procuro a palavra e ela não está lá. Memória recente. Então, isso é fadiga central? Por quê? A grande questão da polio é que ela sempre foi considerada uma doença do neurônio motor inferior, ou tronco cerebral e medula espinhal. Mas nós temos um trabalho lá muito antigo, lá de 1949, do Dr. Bodian, que ele fez um estudo anatomopatológico nos pacientes que faleceram no seu serviço. E ele verificou que o dano do vírus da polio não estava só no tronco cerebral e na medula. Estava também no tecido cerebral, no córtex motor, na região do hipotálamo, na região do tronco cerebral e medula. Então, quando um paciente chega com essa intolerância ao frio, será que é só um problema periférico ou é um problema hipotalâmico? Não é? Então, essas coisas são coisas que estão sendo estudadas, mas ainda não foram respondidas, né? Então, se diz, então a polio não é só uma doença do corno anterior da medula, mas é uma doença difusa do sistema nervoso central, que pode estar no corno anterior da medula com mais frequência, tronco cerebral, mas pode estar em outras regiões do sistema nervoso central. E aí você diz assim, então essa falta de memória pode ser uma lesão lá do cérebro? Né? Muito bem. E aí, em cima dessa nova maneira de pensar,
nós temos pacientes que estão